Vamos lá. Compartilhar aqui minha tela. Então, pessoal, fazendo aqui uma breve introdução para quem ainda não me conhece, eu fui dono de delivery, né, durante quase 10 anos da minha vida, tinha uma baneria, e isso começou dentro de casa, sem a menor pretensão, eu acabei ficando desempregado, e ele virou a atividade principal, só que a gente só fazia a venda para pessoa jurídica. E daí o que aconteceu? Veio a pandemia, a gente já estava bem grande, veio a pandemia e tudo fechou, a gente ia falir. E então veio a história do iFood, tá? Do delivery. E aí eu comecei no delivery, com o mesmo preço da revenda, vendendo pra caramba, e só fechando negativo, arrumei empréstimo, arrumei um monte de problema com a minha cabeça. E depois eu procurei entender um pouco mais sobre, né, delivery. Fiz um curso onde eu consegui me destacar dentro desse curso, me tornei tutor devido aos meus ganhos, né, a meu desenvolvimento com o delivery, eu virei tutor e aí depois de um tempo eu resolvi começar a ajudar outros donos de negócio a melhorar a sua operação também com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses anos vai fazer acho que uns 4 anos que eu venho fazendo isso já, né? E agora de forma totalmente focada. Então, basicamente, lá atrás, quando a gente teve a pandemia, a gente ia quebrar. Depois da pandemia, né, a gente tinha um delivery muito consistente e hoje a gente tem aí eu como mentor de donos de delivery, já uma comunidade de 500 donos de delivery, já atendi mais de 1.000 negócios e hoje temos 50 mentorados ativos. E o que eu queria trazer para vocês eu saí de casa, eu me ferrei, basicamente foi isso que aconteceu, e eu consegui resolver. Então, dá para crescer, dá para ter muito problema e dá para sair dos problemas também, tá? Só tem que buscar orientação e ter um pouco de paciência, beleza? A ideia é essa, pessoal, é mostrar para vocês que não tem muita firula, não tem hackzinho, não tem, é só a vida real mesmo, tá? Tem muito trabalho, tem que ter direção, todo erro. Hoje eu estava com um rapaz, né, na reunião, e aí ele está conseguindo equalizar as contas dele, mas foi um problema que aconteceu há 2, 3 meses atrás e que veio, né, se tornando uma bola de neve, culminando. Então, assim, não nada que aconteça hoje, qualquer atitude errada ou positiva que você tome, ela não vai refletir imediatamente. Você vai colher os frutos disso lá na frente. Tá? O nome disso que a gente chama é de efeito cauda longa. Então, você não pode ter um negócio e achar que, poxa, eu vou mexer aqui e vai resolver o meu faturamento. É assim que eu vou agora equilibrar minhas contas. Não é bem assim que acontece, tá? Isso aí é um tempo, ele leva um tempo. Obviamente, gente, a gente tem algumas ações que, por exemplo, vamos ajustar uma precificação que está errada. Se você corrigir essa precificação, você vai começar a vender certo. A questão é quanto tempo você veio vendendo errado. Então, por exemplo, se você abriu o seu delivery há 3 meses atrás com a precificação errada, às vezes você tinha um dinheiro no caixa e ela foi segurando ali, né, aquela precificação errada até você ajustar. Porém, veio gastando o teu dinheiro, você estava errado. Então, se você corrigir hoje, você não vai conseguir recuperar o dinheiro que você gastou dos últimos 3 meses a partir do momento que você recuperar. Tá? Então, você pode, às vezes, ter a falsa sensação que, poxa, mesmo eu consertando a precificação, eu ainda estou errado. E não é. É porque simplesmente você veio com um efeito acumulado e agora você está tomando uma direção correta. Então, às vezes, para você recuperar o dinheiro que você perdeu, você vai levar até um ano, 6 meses, pode ser o dobro, o triplo.
Por quê? Porque você agora está com a precificação correta, agora você está tendo uma sobra para você pagar os teus fixos e ter um lucro. Esse lucro, ele primeiro vai virar caixa para depois sobrar para repor o que você perdeu da precificação errada. Então, o pessoal não tem muito essa visão. E aí acha que, corrigindo a precificação, vai ficar tudo bem. Às vezes não fica, tá? Então, quais são as coisas que eu mais ouço aqui, né? Ah, trabalho demais, eu não vejo retorno. O cara fica ali 14, 15 horas aberto e às vezes quase não sai pedido. É um improviso disfarçado de empresa. O cara acha que abrir 4, 5 lojas dentro do iFood, ele vai estar tranquilo. E na verdade, não. Na verdade, isso aconteceu comigo, né? Eu tinha somente a revenda, fiquei muito bem por muitos anos na revenda, e quando veio a pandemia, a gente teve um problemão. Eu ia quebrar, né? Eu não durei nem um mês. É um negócio frágil, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Você ter lojas dentro do iFood não é ter uma empresa. Está muito longe. Você vê, a gente vai passar agora por um período de transição muito grande. Quem já me acompanha há muito tempo, vê eu falando, sabe, quando entrar agora a 99 e a Kita, elas podem nem perdurarem de repente, tá? Porque a gente sabe que a 99 já tentou e não deu certo. Mas vai ter uma demanda compartilhada. E isso já está acontecendo em Goiânia. Eu tenho clientes que já abriu loja na 99 em Goiânia e em um mês, menos de um mês, 20 dias, já está fazendo simplesmente 200 pedidos por dia, tá? E assim, era uma pessoa que estava fazendo, quando veio para a mentoria, 5 pedidos por dia, passou a fazer 30 e agora, com a abertura da 99, já está fazendo 200 só na 99. O pior dia dela na semana, na 99, é 120 pedidos. Então, ela já está alugando, já está contratando, tudo muito rápido, tá, pessoal? Esse é o pior tipo de crescimento que pode existir. Porque, às vezes, você não está preparado emocionalmente, você não está preparado financeiramente. Não é porque está vendendo, está entrando dinheiro, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Quando a 99 entrar em todos os estados e a Kita também entrar, muitas pessoas vão perceber uma queda na visibilidade e na conversão da sua loja dentro do iFood. Eu já estou avisando, isso vai acontecer. Não é para ninguém se desesperar, é para se programar, tá? Por quê? Os clientes antes, eles faziam o quê no iFood? Vou ver qual é a loja que vende aquilo que é gostosa. Aí veio aquela história dos cupons, né? Vamos ver quais são as lojas que têm o melhor cupom de desconto para eu poder comprar. Agora, o cliente, ele vai ver qual é a plataforma que está mais barata para ele comprar e qual é, dentro da plataforma, a loja mais barata para ele comprar, que dá mais incentivo. É isso. Por quê? Essas lojas, elas estão entrando com uma política muito agressiva de cupom. Tem loja dando, tem a empresa, por exemplo, a 99, tem cliente recebendo R$ 100 para fazer compra, tá? Então, você vai comprar no iFood ou você vai comprar no cara que está dando R$ 100 para você comprar? Você vai conhecer outro cara. E se a experiência na loja lá for boa, de repente ele não volta a comprar com você aqui no iFood, tá? Então é o seguinte, pessoal, vai ter que participar, querendo ou não, de todas as plataformas. Todo mundo já tem a expertise do iFood, vai replicar para as outras. Porém, é o que eu sempre digo, sempre focando na sua marca, na sua loja, no seu cardápio digital, no seu tráfego pago, no seu Instagram, né, na sua panfletagem, influenciadores, sempre. Disparo em massa para o WhatsApp. Esse trabalhinho ele tem que ser sempre feito. Ele é um trabalho mais demorado, porém, quando acontece alguma coisa, sei lá, vai que com essa história toda o iFood acaba. Já pensou quem tem exclusividade, quem só tem loja no iFood? Entendeu? Então, é isso, tá, pessoal? E é aquilo. Outra coisa que eu vejo muito acontecer é o pessoal ter um pensamento, uma visão muito limitada sobre o seu potencial. O que que acontece?
você está acostumado, né? O iFood ele faz esse trabalho com a mente das pessoas. Ele te acostuma a receber um certo repasse todo mês que dá para pagar suas contas. Então, assim, se você chegou num nível de vendas em que você entende que se você tiver um repasse de 15 mil, você está bem, você tem uma tendência a ficar acompanhando por 4 semanas a média daqueles repasses. Então, você sabe que você tem que ter 2,5, 3 toda semana. Se para isso, você não faz absolutamente nada de diferente para mudar o seu cenário. Você não pensa em uma estratégia inovadora. Isso aí, gente, é 90% dos donos de delivery, tá? Infelizmente. Agora, se o teu repasse, primeira semana dá 1.500, a segunda dá 1.800, você parece um doido, né? Você não fala nem mais para tua família. Tu fala, caraca, o que aconteceu? Vamos ver, gente. Bugou, vamos fazer tráfego. Parece que de dentro, né, vem um estado empírico que você fala, vou mudar o mundo, né? Então, assim, pessoal, isso tem que ser sempre. Isso tem que ser sempre. Tem que estar dentro de vocês sempre olhar acima. Pô, se você já sabe que 15 mil bate lá o que você precisa, vai buscar 20, vai buscar 25. Não tem por que você ficar em 15 porque tá bom. Ah, porque é difícil. Ah, porque vai ter que ter funcionário, vou ter que sair de casa. Gente, pelo menos que vocês façam isso por escolha e não por não ter a visão, tá? Eu conheço gente que não quer. Eu conheço gente que quer ficar dentro de casa e tal. Só tem que ficar atento porque se cair o faturamento, se de repente aquela plataforma acabar, de repente a sua renda vai acabar também, tá? Então, assim, existe uma máxima que o pessoal fala: quem não está crescendo está morrendo. Então, fiquem atentos com isso também, tá bom, pessoal? A minha ideia aqui é sempre orientar vocês para evitar principalmente esses 3 pontos que eu citei aqui, beleza? Então, vamos lá. Quais são os ajustes que eu considero que eu quero falar hoje que vão mudar o jogo, que mudam o jogo de fato para os deliveries, não falando somente de iFood, tá? Então, tem 3 esferas que eu gosto muito de atacar, né? Que é o cardápio, que é o financeiro, e as configurações de venda, iFood e vendas diretas, beleza? Então, falando um pouco de cardápio, o que é que influencia mais o cardápio? É a estrutura dele, tá bom? A fluidez que você dá ao teu cardápio, o quão conciso e gostoso de ver ele é, tá? Um cardápio padronizado, ele dá muito mais vontade do cliente ficar ali olhando do que um cardápio todo confuso, sem foco, sem descrição. Existe até um estudo do próprio iFood que fala o cliente ele leva em torno de 3 segundos para bater o olho no teu cardápio e decidir se ele vai continuar vendo ou não. Então, pensa comigo. O cara dá um clique para entrar no aplicativo. O cara dá um clique para chegar ali na categoria. E ele dá um clique para entrar na tua loja. São 3 cliques. Tá? Se o cara bater o olho e ele vê lá, a primeira coisa que ele vê, dois itens sem foto, preço de 150 e o outro de 96, e às vezes o cara está procurando uma promoção para pagar uns 40, na mesma hora o cara vai apertar o botão de voltar e ele vai para a loja seguinte. É assim que funciona, tá? É tudo muito rápido. É porque a gente tem às vezes a sensação, né, na nossa cabeça, que o cliente vai ficar olhando e olhando, né? Até, não, vou para o outro. Não, é tudo muito rápido, tá bom? A parte do financeiro, por que eu gosto de frisar sobre finanças? Finanças eu incluo sempre precificação e financeiro, né? Controle financeiro. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco sobre isso. Quando você entra naquele espiral que eu falei de, se eu tiver repasse de 15 mil, eu estou salvo, eu só preciso disso. E aí você começa a conferir no automático. Eu só estou vendo o que está saindo e o que está entrando. Se toda quarta-feira entrou e saiu e sobrou dinheiro, eu estou bem. Basicamente é isso que o pessoal faz de financeiro. Controla pelo que tem na conta, tá bom? Isso é muito errado.
Porque se acontecer um problema, e acontece, vocês já devem ter passado por alguma coisa parecida, se alguém morrer na família, pode acontecer. Se alguém ficar doente, ou você descobre que vocês vão ter um filho, né? Uma doença que vai afetar financeiramente. Você não consegue saber se você consegue ficar fechado uma semana, você não consegue saber se você consegue contratar uma pessoa para te cobrir, para ir no hospital. A tua cabeça sempre vai dizer que não dá. É isso, é a primeira coisa. Não, não dá, tem que sobrar dinheiro, tem que economizar. A maioria das pessoas funciona assim, tá bom? Então, você ter ali um fluxo de caixa, você ter ali uma DRE, que eu vou mostrar, te dá mais tranquilidade quando tiver algum problema e te dá mais consciência quando você precisar fazer alguma aquisição. Ah, você está cansado de estar na tua casa, já estão se divorciando porque o marido não aceita mais, e aí você fala, caramba, e agora eu preciso alugar uma loja. Quanto que cabe no meu orçamento nos próximos 3 meses? Se você não tem projeção, você vai falar que não cabe nada, nunca. É o que a gente vai falar, tá? É, é mais fácil de tomar a decisão também, por exemplo, se todo mundo fala de financeiro, de ficha técnica. Ah, vamos fazer precificação. Gente, precificação por ficha técnica, isso aí não é absolutamente nada, nada, tá? Ela é só o mínimo que todo dono deveria fazer, é a pontinha. Por quê? Você precificar um produto não quer dizer que o seu final do mês vendendo vai ser bom. Você pode ter tudo precificado e você não bater o teu ponto de equilíbrio, as tuas metas de venda, e você vai fechar negativo, mesmo precificado, entendeu? Então, assim, é muito melhor, eu prefiro muito mais que vocês comecem por uma planilha financeira do que fazer ficha técnica, entendeu? Você tendo lá qual foi o teu gasto com insumo e embalagem, qual foi o gasto com motoboy, quanto que sobrou de margem de contribuição no final do mês ali, né, na DRE, você consegue ver o lucro líquido. Você vai achar todas as médias que a gente precisa. Margem de contribuição médio, CMV médio, custo variável médio, entendeu? Custo de entrega médio. Tudo isso a gente tem na DRE, sem precisar fazer ficha técnica nem nada. Por isso que eu sempre digo que é melhor começar pelo financeiro. Tá? E para isso, vocês têm que ter um sisteminha, né? Pelo menos que faça um fechamento de caixa, que vai dar uma entrada e uma saída todo dia. Tá bom? E, por último aqui, não menos importante, configuração e vendas. O que eu quero dizer com configuração e vendas? Você tem que ter vários canais de venda. Então, você tem iFood, você vai ter 99, você tem revenda, você tem encomendas de festa, você tem pedido de marmita para a empresa que o RH faz todo mês. Você pode ter pedido de, sei lá, marmita para uma obra. Estão fazendo uma obra da prefeitura e os caras precisam. Por que você não pode participar de uma licitação? Entendeu? Então, é buscar várias formas de você, com o teu produto, você poder fazer renda. Não ficar só em uma. E, além disso, você saber configurar todas elas. A precificação, para você participar de uma revenda, de um fornecimento de quantidade de marmita, ela às vezes vai ser diferente de você vender no iFood, de vender no teu site. Então, é você saber trabalhar isso com inteligência, tá bom? Então, e as configurações do iFood, obviamente, e eu acho que são muito importantes também para você não ter prejuízo, você fazer de forma consciente. A engenharia do cardápio, eu falei, né? Ela ajuda ali no ticket médio, você tendo ali os complementos corretos, você tendo os produtos que você quer mostrar com maior margem, a forma deles estarem montados vão ajudar muito no teu faturamento e no teu lucro líquido. Às vezes, pessoal, o pessoal fica muito bitolado em vender muito para você ter uma boa lucratividade, você precisa de um bom faturamento. E, na verdade, se às vezes você vende menos e o seu repasse é maior, tá? Só que tudo isso depende de N fatores. Não adianta você botar ali
taxa de entrega, aumentar o teu produto, tirar todos os cupons e achar que você vai vender. Então, você vai ter uma lucratividade grande, mas não vai ter venda. Tudo é a fase que o negócio está. Bom, às vezes você precisa passar por uma fase de aquisição de clientes, você precisa abrir um pouco o seu funil de vendas para você poder trazer clientes e depois você, com o tempo, ia refinando ele, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um exemplo de um cardápio. Tem um exemplo legal aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Fiz uma reunião com esse cliente ontem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu vi esse cardápio ontem, não ficou salvo. Deixa eu Isso aqui, pessoal, a gente conversou na reunião, eu conversei com esses clientes. Por exemplo, ó, a gente vai falar de cardápio agora deles, tá? Mas, por exemplo, esse aqui é o Google Meu Negócio deles, tá? Então, você pode perceber, ó, abre terça às 18, nem é esse mais o horário. Aqui é o que ele aceita. Por exemplo, reservas. Esse aqui não é o site. Quando entra aqui no menu cardápio, não está funcionando. Isso aqui, o cliente chega aqui, ó, não entra quando ele avança. Então, são algumas coisas. As fotos do Google Meu Negócio deles não estão muito atrativas, tá? A gente conversou um pouco sobre isso também. Agora você vê, né? Essa aqui são as fotos, ó. Beleza. Não é que não está atrativa, poderia estar melhor, mas, por exemplo, a fachada não está valorizando muito o estabelecimento. Então, quando chegam aqui pessoas para digitar no Google Meu Negócio deles, não está carregando. Enfim, acho que dá para ver aqui um pouco aqui, ó. Vou dar um zoom. Quando as pessoas, tá vendo ali a casinha amarelinha ali? Então, assim, você pode fazer fotos do seu estabelecimento e colocar lá. Por quê? O pessoal desdenha muito do Google Meu Negócio. Todos vocês deveriam ter o Google Meu Negócio, porque às vezes as pessoas não vão no Instagram para fazer pedido nem na iFood. Às vezes a pessoa digita assim: onde comer comida brasileira. E aí o Google ele joga, faz essa pesquisa. Eu já fiz isso. Eu fui num hospital visitar uma parente e eu falei, onde comer marmita. Eu gosto de marmita, eu botei onde comer marmita no Grajaú. E ele me deu. As primeiras lojas foram as que estavam melhor ranqueadas e configuradas. Então é uma obrigação de vocês, tá? Está bem configurado no Google também, beleza? E não é nenhum bicho de sete cabeças, não, tá, pessoal? Isso é só fazer o Google Meu Negócio, ir lá e preencher direitinho. Porque, beleza? A gente consegue até ver se eles estão abertos nesse momento. Aí eu até consigo comentar algumas outras coisas com vocês. Então, por exemplo, o cliente entrou no aplicativo, né? Aí viu aqui as principais listas. Então, o ideal é que vocês estejam sempre dentro das principais listas que aparecem na região de vocês.
Essas listas, elas não são iguais para todos os estabelecimentos, nem para todos os clientes e nem para todos os estados, tá bom? Tem cliente que vê outras listas diferentes dessas daqui. Então, você tenta olhar, você aí como usuário, pede para alguém olhar quais são as listas que aparecem mais aí, e aí você tenta participar de todas delas. Vamos ver se a gente acha aqui a cifra técnica. Ela já não aparece aqui nas primeiras posições. Essa região deles é uma região de São Paulo que ela é muito, tem um povo que consome muito pizza. Ah, eles estão fechados hoje, ó. Cia Fratelli. É, então, assim, tem muito concorrente mesmo. E eles estão vendendo muito pouco dentro do iFood e eles não sabem fazer para melhorar. E aí, você pode ver que a região dele já é uma região muito concorrida e quando o cliente entra, é isso aqui que o cliente vê, tá vendo? É uma loja 4.7 que tem 10 avaliações e esse aqui é o cardápio deles, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que prestar muita atenção é no cardápio. Esse aqui, aí o cliente, a gente acha que o cliente vai entrar e vai olhar as fotos. Só que nem os sabores dentro, alguns estão sem foto, tá? Então, isso aqui não está legal. A gente vai mudar isso aqui, a gente vai trabalhar em cima disso. A gente vai mudar o formato do cardápio. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso. Porque lá na região deles, se você entrar aqui, ó, por exemplo, digamos aqui, Pizzaria Brie. Quando você entra no cardápio de um concorrente, você vê um cardápio diferente desse, você se sente mais estimulado a comprar. Esse aqui, ó, ele não tem uma oferta, não tem um combo, ele só tem pizza tradicional, especial, super especial e as esfirras. Esse aqui não, você já tem os combos promocionais, favoritas meio a meio, né? E aí você tem foto das salgadas, das doces, aí vem as bebidas. Então a estrutura dele está melhor elaborada, beleza? Então, deixa eu seguir aqui. O financeiro eu já expliquei também, né? Qual é o grande problema da gente não ter esse controle. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, de um controle financeiro. Então, por exemplo, isso aqui, pessoal, eu não vou entrar em muito detalhe, mas é uma planilha nossa, minha, né? E aí todo mundo que adquire ela, adquire junto com a aula para preenchimento. Então, esse cliente aqui, ele começou a preencher aqui em abril, né? Então, tem a receita que ele diz quanto que ele vende com produtos, quanto que saiu, ó, de custo variável, quanto que foi de ocupação, quer dizer, o aluguel, são os custos fixos de aluguel dele, espaço fixo, de luz, de água, de gás. Então, a gente faz o agrupamento aqui, né, como ocupação. Aí a gente tem serviços, se contratou alguém de marketing, enfim. Aqui são todas as entradas e aqui são todas as saídas. Então, você pode ver que em abril ele tinha um saldo inicial de 16 mil, que tinha lá no banco, e aí ele teve 45 mil de entradas. E ele teve de saídas 54 mil. Tá? Ele aqui ficou negativo no operacional 9 mil. Então, o que quer dizer isso? Ele teve mais saídas do que entradas nesse mês aqui. Tá? Ele teve mais saídas do que entradas. Ele só não zerou e ficou negativo porque ele tinha um saldo inicial de 16. Então, ele ainda ficou positivo aqui 7 mil.
lá na conta bancária dele. E aí, quando você começa a fazer os lançamentos para frente, parcelados, enfim, coisas que você compra no cartão, você começa a poder ver maio, junho, julho. Então, junho ela ainda vai me mandar esse mês, para eu olhar como é que foi o fechamento. Então, a ideia é a gente sempre ir jogando para frente, inclusive os recebimentos também. Então, por exemplo, se você trabalha com um boleto faturado para a empresa, você consegue jogar, você consegue ver como é que vai ficando o seu saldo no longo prazo. Você vê, para maio, ela já ficou pior, tá vendo? Né? Então, assim, mas já diminuiu o operacional dela. No mês, ela ficou melhor. Obviamente, isso aqui ainda está sendo ajustado. Tem algumas manobras que estão sendo feitas, lançamentos errados, que ela esquece. Então, não está 100% correto. Mas é muito importante porque ela já está muito à frente. Então, assim, gente, é muito importante que vocês comecem a fazer certinho quando vocês ainda estão pequenos. Por quê? Você começar depois que você já tem um movimento bom, é mais complicado. E pode não parecer, mas você faturar 20 mil, 30 mil, já é um pouco complicado você se organizar na rotina de lançamentos para você fazer. Então, não acho que precisa de muito dinheiro, não, porque um pouco dinheiro já dá para se enrolar. Então, isso aqui é um fluxo, né? E o DRE é legal porque na DRE a gente vê aqui, ó, receita líquida, né? E a gente tem aqui os custos variáveis. O que é custo variável? É embalagem, é ingrediente, é taxa de motoboy, são coisas que são inerentes à venda, né? Ao produto, à fabricação do produto, e que variam de acordo com a venda. Tá? Dentro dos custos variáveis, depois existem relatórios aqui dentro da planilha que você consegue ver certinho o que foi de insumo, o que foi da embalagem, tá? O que foi de um imposto, alguma coisa do tipo. Então, você aqui tem a margem de contribuição média, que é aquilo que a gente sempre diz que o ideal é estar entre 30% e 35%. Então, você pode ver que aqui em abril era 24%, e aqui em maio a gente está com 49%, pelo preenchimento dela, né? E aqui é bacana porque você consegue ver as despesas, quanto que representa, né, dentro do faturamento. Então, por exemplo, aqui você tem que a despesa representa 30% do faturamento. Aqui você vê a ocupação é 3%, serviços 1%, pessoal 26%. Então, os custos variáveis dela, ó, estão muito altos, altíssimos, 96%, tá? Estão representando aqui ao longo do ano, beleza? Então, a gente consegue ter uma visão de onde está ruim, onde está bom, o que, que a gente faz para melhorar. Então, aqui, ó, abril, margem líquida, -2%. Em maio, já está dando 11%, tá? Mas não é porque está dando 11% que vai estar bom, porque aqui foi negativo. Então, ela vai ter problemas em maio, porque aqui foi negativo. Então, você pode ver que 11% já não representa 11%, já representa 9%. Ela teve 2 negativos aqui. Se ela precisava ter 5% todo mês como meta, esse 11 aqui, ele já cobriu 7%. Então, aqui foi, na verdade, 4%. Tá? 7, 8, 9, 10, 11. Isso aí. Tá bom, gente? Era mais ou menos essa ideia aqui que eu queria trazer para vocês. Às vezes vai ser um pouco confuso o que eu estou falando para alguns. Não sei se todos entendem essa linguagem financeira, mas o que eu quero transmitir para vocês é a importância de vocês começarem a se familiarizar com esse pilar, beleza? E aqui a gente tem ali a parte das configurações de vendas e plataformas, que a gente comentou um pouco, né? E a importância de você estar na presença de listas. Então, algo que eu acho muito importante dentro do iFood é você ter ali o tempo baixo e o seu frete grátis. Hoje em dia, todo mundo que está lá na minha mentoria, ou que comprou algum curso meu, vai assistir alguma aula, eu sempre recomendei a gente ter o tempo de 20 minutos até os 3 primeiros quilômetros
e o frete grátis até 5 quilômetros. Porém, o sob demanda ele vem ficando cada vez mais caro e até os entregadores próprios também. Então, e a gente teve atualização ali no chat do iFood, que se você começar a atrasar muito, ele acaba te penalizando demais. Então, como que a gente está orientando hoje? Eu acho bacana para a gente tentar escalar e não prejudicar, a gente manter o tempo em 20 minutos até 2 quilômetros, dependendo do que você tem hoje, se você tem entregador ou se você tem sob demanda, até 3 quilômetros, e o frete grátis trabalhar até 3 quilômetros. 4 e 5 a gente já começa a cobrar para dar uma aliviada, beleza? E isso, pessoal, que eu estou falando é de uma forma genérica, para você poder entrar nas listas de frete grátis, de entrega rápida, mas cada caso é um caso, beleza? Às vezes você tem uma venda direta e você cobra taxa em todo raio e você tem uma margem muito boa e te permite ser frete grátis dentro do iFood por um raio maior. Só que o que a gente tem que pensar um pouco a longo prazo é sustentável ficar incentivando isso de frete grátis? Porque isso só nasceu por causa do iFood. Mas até quando isso vai acontecer? Vocês vão entrar nas outras plataformas de frete grátis também? Eu recomendo de verdade que vocês pensem nesse assunto e pensem, se hoje você já se mantém com o iFood, com a venda direta, essas plataformas que entrarem, elas serão complementares ao que existe no ecossistema de vocês. Então, não tem por que abrir demais as pernas ou ficar desesperado. Como é que eu vou vender bem lá? Você entendeu? Então, cada vez, se eu fosse vocês, eu ia estreitando esse funil, conscientizando os clientes, que agora é com taxa, porque vocês se preocupam muito com o cupom, só que o cupom ele é o menor dos problemas. A entrega, sem dúvidas nenhuma, é o maior problema do delivery, o custo de entrega, tá bom? Então, falo aqui um pouquinho também de perfil otimizado, né? A gente viu ali como é que estava o cardápio daquele cliente, enfim, a gente tem alguns pontos que a gente observa que eu espero que vocês já saibam, que é a foto da tua marca, o nome em si. Então, por exemplo, eu vejo às vezes as pessoas lá no iFood botam assim, docinho da vovó Juju. Se você quiser ter uma marca, você vai abrir a loja, você vai botar na tua embalagem docinhos da vovó Juju, você tem que pensar um pouco nisso. Essa marca, ela é relevante para a sociedade ali onde você está inserido? É algo que as pessoas vão lembrar? Tudo isso é muito importante vocês considerarem, tá bom? Então, o nome, se a pessoa botar lá, loja da Jojo, eu já vi isso, loja da Jojo. E aí o cliente está ali dentro do iFood com 1 milhão de lojas, ele não vai entrar na sua loja. Ele não sabe o que ele vai encontrar. É muito mais rápido ele entrar nas outras lojas que já estão inscritas. Loja do Augusto Doces e Bolos. Loja do Augusto Bolo Gelado. Loja do Augusto Cookies e Brownies. Por que eu vou entrar na loja da Jojo? Entendeu? Então, essa é a parte que eu acho que é bem primordial, você pensar com cuidado no nome, na logo, nas cores, no formato como você vai botar as fotos, o ângulo que você vai tirar para deixar algo bacana para o teu cliente ver, assim como as descrições. Existe uma diferença muito grande. Eu estava falando com esse pessoal aqui ontem, por exemplo, a pizza deles leva uma farinha italiana e geralmente ela tem uma quantidade de recheio que é o dobro do que a concorrência coloca. E eles, quando vão comer em algum lugar viagem, eles veem, eles sentem essa diferença e que o produto deles tem esse potencial. Aí, quando você vai na descrição da pizza, deixa eu ver se está aberto aqui ainda. Aqui, escolha um sabor. Molho, atum em pedaços e cebola. O molho é artesanal, eles fazem na casa. A massa leva farinha italiana que deixa pouquinho.
entendeu? O atum, será que é o atum em lata do mercado ou esse atum chega todo dia para eles fazerem fresquinho? Então, assim, pessoal, tem que ter um certo cuidado. Se você quer botar preço, se você não quer ficar vendendo, concorrendo por preço, você quer vender por valor, você tem que ter um cuidado com a sua loja, né, com o seu cardápio, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Então, a gente conversou, né, sobre os três pilares. A gente falou sobre as vendas, sobre iFood estratégico e outros canais. A gente falou sobre finanças. A gente falou também sobre engenharia de cardápio, como que ele impacta. E eu vou falar aqui um pouquinho, vou mostrar para vocês aqui uma parte de precificação, que eu acabei passando direto. Então, o que acontece, pessoal? Complementando o pilar lá de finanças, essa aqui é uma planilha de precificação que a gente também usa. E como que esse cliente aqui fez o preenchimento? Vocês podem ver que ele botou filé de frango grelhado iFood, filé de frango grelhado cardápio digital. Então, no iFood ele vende a R$ 26,90 e no cardápio digital R$ 24,90. Essa planilha aqui, ela traz algumas informações parecidas com aquela outra do financeiro. Por exemplo, aqui ela já diz aqui, ó, custo da mercadoria, CMV, R$ 9,59. Tá? Lembra que eu falei para vocês sobre custo variável? Custo variável é uma coisa, CMV é outra. Então, o custo variável, ele inclui também, por exemplo, cupom, taxa de entrega. Por quê? O cupom e a taxa de entrega, você só vai ter esse custo se você vender. Então, você quer embutir isso, ele vai se tornar um custo variável, tá bom? Se você não vender, você não vai ter esse custo. E eu digo custo de frete, né? A taxa, não é o fixo. O fixo, ele é um custo fixo do motoboy. Você vendendo ou não, você vai ter que pagar. Agora, a taxa de entrega, ela é variável. Então, para todos os efeitos, por exemplo, se você só trabalha com entrega do iFood e você tem um custo de entrega de R$ 10 ou R$ 11, você pode colocar aqui, porque ele vai ser variável. Se você não vender, você não tem custo. Mas se você vender, você vai ter o custo. Beleza? Então, aqui vem imposto, taxa de maquininha, taxa do aplicativo, do iFood. E aí, aqui no final, a gente tem os dados que realmente são importantes para a gente. Então, olha aqui. Margem de contribuição atual, 47,4 no iFood, 61,9 lá no cardápio digital. Então, vocês podem ver que, mesmo o produto sendo mais barato no cardápio digital, ele sobra mais. Olha que doideira, ó. Filé de frango grelhado, cardápio digital, R$ 24,90. Filé de frango grelhado no iFood, R$ 26,90. Entendeu? Não é que está ruim no iFood, mas mesmo R$ 2 mais barato na direta, sobra mais. Tá? Agora, isso aqui, pessoal, está zerado porque ele não dá frete grátis. Tá bom? Aqui. Digamos que ele dê cupom em frete grátis. Então, eu tenho lá o meu entregador, a minha taxa variável que eu pago para ele é sempre R$ 5. E eu tenho um gasto médio de cupom todo mês, por pedido, uma média de R$ 3,50, porque eu trabalho só com a campanha inteligente. Tá? Então, vamos botar aqui R$ 8,50. Tá? Você pode ver que o custo variável já aumenta, né? Ele era R$ 9,59, agora ele está R$ 18,09. E aí, vamos botar esse mesmo custo aqui. Eu embuti 5 de taxa e R$ 3,50 de cupom. Então, vamos ver lá como é que ficou. Olha como é que já reduz drasticamente a margem de contribuição. Tá vendo? A gente tinha uma margem de 45 no iFood e de 61 na venda direta. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é se a gente quiser trabalhar com taxa grátis e cupom.
E aí, se a gente quiser trabalhar com taxa grátis e cupom, mantendo o mesmo preço, né? Deixando bem claro. Aí, vamos lá, sei lá, vai que a gente traça a estratégia de embutir isso e eu quero manter a mesma margem de 45% que a gente tinha visto. Eu tenho que aumentar o meu preço lá no iFood e eu tenho que aumentar o meu preço na venda direta. Então, vamos simular aqui, ó, R$ 36,90. E aqui, R$ 34,90. Vamos dar uma olhada lá como é que ficou. Ó, você vê, mesmo eu aumentando R$ 10 em relação ao que estava, olha aqui, ó, ficou em 34,47, tá? Então, vocês podem ver que embutir taxa e entrega é algo bem complicado. Então, você tem que estar bem precificado para isso. Lembrando que estamos falando de um prato, de um produto, pessoal. Isso que eu vou falar é muito importante. Por quê? Se você quiser embutir tudo aqui para ficar 100% tranquilo, tá? Você vai acabar ficando com um preço muito alto para o mercado. Por que, que eu estou te falando isso? Porque muitas das vezes sai uma marmita, uma bebida, uma sobremesa. Às vezes saem duas marmitas, quatro marmitas no mesmo pedido. Tudo isso de entrega e de cupom fica infinitamente melhor diluído do que esse cenário que a gente está vendo aqui. Então, não é, pessoal, para pegar a planilha e precificar loucamente olhando somente para a margem de contribuição. Ai, porque o CMV tem que ser isso e não sei o quê, não consigo embutir nada porque é prejuízo. Eu posso te garantir que, se você chegar aqui e você tiver um cardápio bem estruturado, né? Obviamente, com complementos, com produtos que façam sentido o cliente levar junto, você pode aqui continuar trabalhando com R$ 26,90 e aqui com R$ 24,90, tá? Você está precificando um produto, você pode ver que a margem de contribuição vai ficar ruim aqui, ó, 15,827, mas você vai vender, você vai continuar bem, entendeu? Não quer dizer que você não vai ter resultado, sacou? Então, é isso. Aqui é uma base, mas você tem que olhar para o seu negócio como um todo. Vocês têm que ter uma visão maior do negócio. Por isso que sempre digo, pilar financeiro é assim, precificação completa finanças e finanças completa precificação. Tem que ter os dois, tá bom? Quem não sabe mexer com planilhas, pessoal, eu sinceramente sugiro que vá buscar na internet um curso de Excel básico. Não é a minha planilha, por exemplo, ela é só preencher, né? Você tem que ter o aprendizado, você tem que saber os termos para você poder lançar. Mas não tem fórmula, não tem nada para você fazer. Então, assim, basicamente é você preencher, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu ia fazer aqui um pouco de prova social, mostrar para vocês alguns resultados de clientes, mas eu nem vou fazer isso. Acho que não faz muito sentido. Se vocês quiserem, tem lá no meu Instagram. Vocês já viram lá no grupo também, muitos já me conhecem. E aí, pessoal, vou perguntar para vocês agora, né? O que que vocês tiveram de maior insight dessa nossa conversa de hoje? O que que vocês acharam que foi mais valioso? De repente, vocês não estavam atentos no negócio de vocês, que vocês acham que é bacana do que a gente conversou hoje? Tem alguma coisa que vocês acham que vale a pena, que mexeu aí com vocês? Se não quiser falar, quiser escrever no chat também, não tem problema. Eu acho que vocês, às vezes, vocês são meio tímidos, vocês não querem falar também, tá? Mas eu gostaria muito que cada um tirasse aí um insight aí que foi falado hoje e levasse para casa. Ninguém, gente, não é possível. Vocês já sabiam de tudo isso que eu falei hoje, nada surpreendeu.
Bom, então tá bom, gente. Eu vou acreditar que vocês estão fera e craques e tá tudo bem, então. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que foi falado? Também não, ninguém tem nenhuma dúvida, né, pessoal? Então tá bom. Então é isso, gente. Obrigado aí por vocês terem participado, ficado até o fim. E eu vou só terminar aqui a gravação e vou mandar para vocês todos que ficaram aí lá no grupo, tá bom? Para vocês poderem assistir quando vocês quiserem. Fechou? Obrigado, gente. Até o próximo encontro aí, né? Tchau, tchau.